Questão 78, uma questão que trata sobre eletromagnetismo, né? A questão pede para associar as leis de Faraday, lei de Lenz, lei de Ampère, de acordo com as assertivas, né? Com as afirmações que ele faz. Vamos lá, o que é que diz a lei de Lenz? A lei de Lenz vai dizer para a gente o seguinte, ó, que o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela produzido se opõe à mudança de fluxo que a originou. Traduzindo, esse ímãzinho aqui, né? Imagina esse ímã aqui, polo norte, polo sul, ele está se aproximando, né? O vetor velocidade aqui está se aproximando dessa espira. O que é a espira? É um fio em formato de circunferência, um fio condutor. Quando esse ímã se aproxima dessa espira, ele faz o quê? Ele aumenta o fluxo magnético, obviamente vai haver uma variação de fluxo magnético e a partir disso vai ser produzido uma corrente elétrica, né? Que a gente chama de corrente induzida. E essa corrente induzida ela vai produzir um campo que se opõe à variação do campo do ímã. Traduzindo, trocando em miúdos. O que é que está acontecendo aqui? Quando esse ímã está se aproximando, ele está gerando um fluxo aqui. Eu vou desenhar essas linhas de campo aqui, meio mal desenhadas. A gente sabe que no ímã, o nascedouro das linhas de campo magnético é no polo norte, né? Então o que é que acontece? Eu tenho aqui um fluxo entrando nessa espira. Só que aí a espira vai fazer o seguinte, olha, eu não quero que você se aproxime de mim, eu vou gerar um campo magnético que vai se opor a você. Ou seja, ela vai produzir um campo magnético, para tentar atrapalhar a chegada desse ímã. Olha só que interessante, né? O nosso fluxo aqui está em oposição. Vou colocar aqui uma observaçãozinha só para vocês se ligarem. Olha só, a corrente, quando a gente tem aqui uma corrente no sentido anti-horário, né, usando a regra da mão direita, né, aqui ó, o meu polegar é o sentido do campo magnético e os meus dedos, a curvatura que meus dedos fazem é exatamente o sentido da corrente. Se você observar, a corrente aqui no sentido anti-horário vai produzir um campo para a direita. Né? Já quando eu tenho um fluxo nesse sentido aqui, o que é que vai acontecer? Também usando a regra da mão direita, ó o meu fluxo está apontando para a esquerda. Então meus dedos vão fazer uma volta, que é exatamente o sentido da corrente elétrica. Então resumindo a história, quando a corrente aqui no caso está no sentido anti-horário, o fluxo do campo está para a direita. Quando a corrente está no sentido horário, o fluxo é para a esquerda. Ou seja, é exatamente o que vai acontecer aqui. Ó. A aproximação desse ímã gera aqui um fluxo, e a corrente elétrica vai ter que fazer um fluxo contrário a ele. Então, como a gente acabou de ver, ó, fluxo indo para a direita, a minha corrente vai ser o quê? Uma corrente no sentido anti-horário. Aqui, deixa eu colocar aqui com a caneta preta para dar um destaque melhor. Então, a mesma coisa. O ímã agora, quando ele se aproximar, ele vai ter que gerar, certo? O fluxo vai variando, vai diminuindo nesse caso, e a corrente elétrica aqui vai se opor a isso. A corrente elétrica vai dizer, olha, a corrente elétrica vai gerar um campo magnético que não vai querer que esse ímã vá embora. Então, ó, a espira produz um campo que atrapalha a chegada do ímã, e quando o ímã quer ir embora, ela também atrapalha a saída do ímã. Então, ela vai produzir agora uma corrente elétrica, veja que o campo, o fluxo aqui, ó, as linhas de campo do ímã continua saindo do norte. Só que agora eu vou produzir o contrário da outra, né? Eu vou produzir agora um fluxo. Que vai fazer com que o campo magnético se oponha ao gerado, certo? Então, ó, fluxo para a esquerda, a minha corrente elétrica vai ser para a direita. Ou melhor, no sentido horário. Lei de Faraday agora. Então, pessoal, a gente falou que o ímã se aproximava da espira, se afastava da espira, obviamente variando o campo magnético, né? Então, você está variando o fluxo do campo magnético, e isso vai ocorrer num determinado intervalo de tempo. Então, o que é que diz a lei de Faraday? Diz que a força eletromotriz é o negativo, né, menos a variação do fluxo do campo magnético dividido pelo intervalo de tempo. Ok? Então eu tenho um fluxo que varia no intervalo de tempo e produz uma FEM, uma força eletromotriz, que vai produzir lá aquela correntezinha que a gente viu, né? E esse sinal negativo aqui é exatamente por causa da lei de Lenz, né? Lembrando que o campo magnético que produz, a variação do campo magnético que produz uma corrente induzida, né? Essa corrente induzida vai produzir um campo magnético em oposição a esse que o provocou.
Ou seja, o sinal negativo vem ajustar exatamente essa oposição de campo, né? de linhas de campo, de fluxo, de variação de fluxo de campo magnético, ok? Muito bem, pessoal, para terminar então a lei de Ampère, né? Imagine aqui um fio com uma corrente elétrica atravessando ele. Essa corrente elétrica vai produzir um campo magnético. Esse campo magnético ele tem uma simetria aqui circular em relação ao próprio fio. Então, cada vetorzinho desse aqui representa a intensidade do vetor campo magnético nesses pontos. E essa regrinha aqui obedece à regra da mão direita também, né? Imagine que a caneta aqui é o fio, a corrente está nesse sentido. A corrente sendo o meu polegar, o campo magnético ele gira, né? O sentido aqui é a rotação, ok? No sentido dos dedos. Então, observando aqui de cima, né? Imagine um observador aqui. Isso aqui é um olhinho, embora não pareça. O que é que o observador vai perceber? Ele vai ter aqui o fio saindo corrente elétrica, né? Aqui para cima, no caso, olha só agora a mesma regrinha, polegar para cima e campo magnético no sentido aqui anti-horário. Olha só os vetores como é que vão estar agora aqui, ó. Cada pontinho desse aqui vai indicar a direção e o sentido desses vetores, ok? Para a gente calcular o módulo desse vetor campo magnético, perdão, você vai ter aqui uma distância entre o fio e para você calcular a intensidade do campo magnético em um desses pontos aqui, eu vou considerar R sendo a distância do fio até um ponto qualquer, e a expressão que vai calcular isso é exatamente a que é elencada lá numa das assertivas, né? Numa das afirmativas, que diz o seguinte: o campo magnético é o produto da permeabilidade magnética pela corrente elétrica dividido por 2 vezes π vezes R. Então é dessa maneira aqui que a gente vai calcular a intensidade desse vetor campo magnético, ok? Se essa corrente aqui, ao invés de subir, né, descer, então você vai ter o sentido do campo magnético agora ao contrário. Você vai ter o sentido do campo magnético no sentido horário, ok? Então, finalizando aqui, ó, se a gente ler todas as assertivas, a primeira assertiva aqui, o sentido da corrente elétrica induzida pela variação do fluxo magnético em um circuito fechado é tal que seus efeitos tendem a fazer oposição à variação do fluxo que lhe deu origem. Então essa aí é a lei de Lenz. Para um condutor retilíneo infinito percorrido por uma corrente de intensidade I, o módulo do vetor campo magnético B em um ponto P, que está a uma distância R do condutor, será inversamente proporcional à distância e diretamente proporcional à corrente I. Então aqui, ó, o campo magnético é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional ao raio. Então aí a lei de Ampère aí passa a ser a assertiva 2, ok? E para finalizar, a força eletromotriz é a afirmativa 3. A força eletromotriz induzida no espira é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético que atravessa e inversamente proporcional ao intervalo de tempo que essa variação ocorre. Então aí é a lei de Faraday, ok? Valeu!